Olá, muito bom dia, minha galera, tudo bem? Grande abraço a todos. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Hoje, dia 2 de agosto, é dia de representante maranhense estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. É dia do Maranhão Atlético Clube enfrentar a Tuna Luso Brasileira daqui a pouquinho, Estádio Castelão, a partir das 4 da tarde. O nosso canal transmite a partir das 15 horas e 30 minutos em todas as suas emoções. Estarei no comando da grande e sensacional jornada esportiva, você não pode perder. Nesse conteúdo de agora vamos falar dos preparativos que o Maranhão Atlético Clube fez, como é que o Maranhão está, o time está concentrado. E vamos então para esse embate de daqui a pouquinho, lá no Estádio Castelão, a partir das 4 da tarde. O Maranhão que se reforçou com 2 jogadores, Rafael e Josivan. Eles estão aptos para o jogo, já estão regularizados, entraram no BID da CBF. E a Tuna Luso Brasileira treinando já desde a quinta-feira aqui em São Luís, está desde a quinta-feira aqui em São Luís, treinou lá no CT do Sampaio Corrêa Futebol Clube, aqui no Turu, enfim, também a Tuna Águia Paraense está prontinha para o jogo. Não vai ser um embate fácil para o Maranhão, embate bastante difícil, complicado, mas tem uma história. O Maranhão Atlético que esse ano renasceu das cinzas em 2 oportunidades. É a Fênix do Maranhão? Olha, o Maranhão tá pintando no pedaço. 2023, o Maranhão chegou pertinho de conseguir o acesso. Esse ano o estado do Maranhão está com 3 representantes que podem ascender à Série C no ano que vem. Depende muito do caminho que eles irão traçar a partir de agora. E é o mata-mata. São jogos decisivos, são 2 jogos e apenas 2 jogos, 2 decisões, 180 minutos. Então é colocar a alma, colocar o coração no bico da chuteira, fazer o jogo da vida a cada decisão daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Nessa fase agora são 2 jogos. Então a soma dos resultados é que vai conferir quem vai para o segundo mata-mata. E vamos esperar que seja o Maranhão Atlético Clube, aqui o nosso pedido à torcida maranhense. Eu falo da torcida maranhense, apoiar o nosso representante. É o futebol do estado do Maranhão. Maranhão Atlético Clube em campo hoje, as cadeiras cobertas estão lá à disposição ao preço de R$30. É esse o valor do ingresso. Maranhão se preparou, se reforçou. Segundo as informações, e daqui a pouco a gente vai trazer essa participação especialíssima do Wallace Brito, para trazer as informações do Maranhão Atlético aqui para nós, e o Maranhão Atlético Clube deve ter no seu grupo aí os 2 reforços, o Rosivan e o Rafael. Rafael marcou gol contra o Sampaio Corrêa lá em Parnaíba, isso mesmo, atacante. Os 2 estão regularizados. Se for do desejo do Marcinho em colocá-los em campo, ele já pode fazê-lo. Então o Maranhão Atlético vai com a responsabilidade, sabe que vai ser um jogo. Em 2023 já teve um encontro com a Tuna e o que foi que aconteceu? O Maranhão deu uma vacilada, acabou perdendo o jogo em casa. Perdeu aqui, mas se recuperou lá. O Maranhão acabou vencendo o jogo fora de casa e ganhou, empatou na soma dos resultados. Aqui foi 1-0, lá foi 3-2, né, para o Maranhão. Aí foram para as cobranças de pênaltis e o Maranhão Atlético levou a vantagem. O Samuel perdeu o pênalti lá na ocasião pela Tuna Luso Brasileira. Então o Maranhão seguiu em frente e fez uma campanha espetacular, maravilhosa. Quase o time do Maranhão conseguia ascender a outra divisão do futebol nacional, mas o Macão Machão da Ilha acabou que não conseguiu, foi eliminado pelo Ferroviário. Esse Ferroviário que é um danado, né? Em cima do Maranhão Atlético, mas o Maranhão conseguiu aí uma boa performance, o time atleticano contra a Tuna Luso Brasileira em 2023, então teve esse grande triunfo que foi arrancar uma classificação lá dentro da cidade de Belém do Pará, no estádio Francisco Vázquez, que a propósito não tem laudo, mas a Tuna até lá vai conseguir esse laudo para esse jogo diante do Maranhão Atlético Clube. E como vem essas equipes?
como vem? Vamos saber agora? Eu vou deixar aqui os lances do Maranhão Atlético e Maracanã, que foi o grande jogo que o Maranhão Atlético venceu, depois deu aquela arrancada para vencer também o Altos e conseguir a sua classificação. Porque quem vai nos falar dos últimos preparativos do Maranhão Atlético, eu vou agradecer muito já ao nosso querido Wallace Brito, trazendo a sua participação com a gente. Fala aí, Wallace. Então, hoje o Maranhão entra em campo buscando obter uma vantagem e levá-la para o jogo de volta nesse primeiro mata-mata da Série D. A partida é contra a Tunaluz, o jogo acontece às 4 da tarde no estádio Castelão e o MAC está pronto para essa decisão. A equipe fechou preparação nesta sexta-feira com o último trabalho lá no Parque Valério Monteiro. E o técnico Marcinho Guerreiro já tem o time em mãos e deve fazer poucas modificações. A gente já vem falando aqui ao longo da semana que o Jorge está fora. Ele está com uma lesão, grau 1, estiramento muscular, uma lesão chata, aquela lesão complicada. O tempo de recuperação é algo em torno de 15 dias. Mas semana que vem ele vai passar por um novo exame para saber se tem condições de ir para jogo. Dessa vez a partida de volta, lá em Belém. Quem está retornando à equipe do MAC é o Railson, depois de cumprir suspensão. E o Maranhão vai ter os reforços de Rafael e Rosivan, as duas contratações anunciadas dessa semana. Rafael vindo da equipe da Parnaíba e o Rosivan, que estava lá na segunda divisão do Campeonato Paraense. A provável formação do MAC para o jogão de logo mais deve ir a campo com Jean no gol, na lateral direita Igor Nunes, a zaga com Júlio Nascimento e Kevin, na esquerda André Radija, meio campo com Dudu, Railson e Vagalume, lá na frente Rian, Clecione. E uma dúvida que surge, para saber se o Rafael vai logo começar como titular nessa sua reestreia, com a camisa atleticana, ou se de repente o Romarinho vai ser mantido ali na formação ofensiva. E geralmente, ou quando o Jorge ou quando o Vagalume não jogam, ali naquela ponta esquerda, o Romarinho é utilizado. Mas também tem outros jogadores, que de repente podem ingressar na formação titular. Miqueias, o próprio Capote, jogadores que jogam ali por aquele setor. Mas o Rafael, como foi contratado, está com ritmo de jogo, vinha sendo o artilheiro da equipe do Parnaíba, tem grandes chances de começar como titular. E o objetivo, é claro, é fazer uma vantagem. O Maranhão sabe que é um duelo de 2 jogos. E é importante, pelo menos, conseguir uma vantagem dentro de casa para levar para o jogo lá em Belém. Esse é o objetivo da equipe atleticana. Aqui é onde o MAC se sente mais confortável, o gramado é melhor, o time se sente, é claro, em boas condições de fazer valer o seu jogo. Fora de casa é mais complicado, é diferente. A situação de gramado já é um pouco mais difícil, então por isso que o ideal é fazer esse mano de campo. É isso, muito obrigado, meu craque Wallace Brito. Os ingressos também estão à disposição aí dos torcedores do Maranhão Atlético Clube, a partir das 9 horas da manhã de hoje, lá no Estádio Castelão, tá? 9 da manhã de hoje, eles já estão lá à disposição de todos os torcedores chegando. O Maranhão espera que pelo menos tenha o seu melhor público nesse campeonato, já que até aqui a torcida não tem correspondido muito, A gente vê os lances da vitória do Maranhão de 3-0 em cima do Maracanã e vamos esperar que seja inspirado o Maranhão hoje, com o Railson marcando, que mais uma vez esse menino marca muitos gols, Então esperamos que hoje também ele, quem é esse aí? É o Radija, Puxou com a canhotinha, mandou com a direita, a bola foi no fundo do gol. Então o gol do Maranhão Atlético, isso é para empolgar o torcedor maranhense, empolgar o torcedor do Maranhão Atlético Clube. E vamos para esse grande embate que vai acontecer daqui a pouquinho às 16 horas lá no Estádio Castelão. Isso mesmo. Maranhão Atlético Clube, Tunaluz Brasileira. Já vou falar do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Vamos lá então, só para dar rapidamente aqui uma ficha técnica do Maranhão Atlético e Tunaluz Brasileira. Vamos ver também como é que vem a Tunaluz Brasileira para esse confronto diante do Maranhão Atlético Clube. Então vamos nessa, Maranhão e Tuna. Vamos lá, você vai acompanhar aqui no nosso canal LCN em todas as emoções. Vamos lá para a escalação da Tunaluz Brasileira. O Wallace já trouxe então esse noticiário completo aí do Maranhão Atlético Clube. Aqui o Estádio Castelão, nós falamos dos laudos do Castelão. Aliás, amanhã, na segunda-feira eu vou trazer uma matéria completa a respeito do Estádio Castelão aqui para nós. O jogo então, aqui o técnico Marcinho Guerreiro nos últimos preparativos do Maranhão Atlético Clube.
o Massinho, o Guerreiro e a provável escalação, o nosso querido Wallace acabou de falar, mas a gente vai repetir aqui para você. Jean, Igor Nunes, Júlio Nascimento, Kevin, André Radija, Dudu, Railson e Vagalume, Rian, Clecione e Rafael. Então pode ser esse o time do Maranhão Atlético Clube. Quem está fora? Lucas Manga, suspenso, e Jorge, que está lesionado, vai ficar de fora. De que momento, né, para o Jorge? Esse aqui é o técnico Ignácio Neto, da Tunaluso Brasileira. Ele é das divisões de base, para você ter uma ideia. Ele trabalhava nas divisões de base, lá da Tunaluso Brasileira, e aí foi guindado ao técnico principal da equipe. Classificou o time, vem fazendo boa campanha. E aí tá focado, né, com os jogadores, com os reforços, para que faça um grande jogo. A provável escalação da Tunaluso Brasileira, com Vinícius, Luan, Vini ou Dedé, Marlon e Jander ou Wesley, Bruno Menezes, Cauê e Thiago, Bagagem, Jaime, Ronald, Aldair ou Alex Silva. Árbitro do jogo, Roger Goulart, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Leirson Peng Martins, também do Rio Grande do Sul. 2, Juarez de Melo Júnior. Quarto árbitro, José Henrique de Azevedo Júnior, aqui do Maranhão. Então essa é a arbitragem para esse confronto diante do Maranhão Atlético e Tunaluso Brasileira, daqui a pouquinho no Estádio Castelão, a partir das 4 da tarde, a bola rolando, 15h30, você acompanhando aqui no nosso canal, Laércio Costa Narrador. Você é meu convidado muito especial, tá bom? Você vai mandar seu recadinho lá no YouTube, a gente vai estar mandando aquele alô para você. Diga de onde você vai nos acompanhar, que eu quero registrar lá na hora de mandar e falar seu nome. Então vai ser sensacional. Acompanhe com a gente também esse jogo aqui no canal Laércio Costa Narrador. E outra coisa, moçada, Maranhão Atlético, só as cadeiras, hein? Repetindo mais uma vez, só as cadeiras estarão à disposição, são 5.000 cadeiras ao preço de R$30. É só meia que será cobrada hoje para todos, meia para todos. O Maranhão coloca então as cadeiras cobertas ao preço de... são esse setor amarelo aqui que você vê acima do vermelhinho, aí atrás de mim aqui no Castelão. Então aí, ó, todo esse setor de cadeiras amarelas aqui, só esse setor aqui, por incrível que possa parecer, moçada, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Então, vamos pro jogo daqui a pouquinho, torcida maranhense, a gente apela aí para você. Olha, uma notícia, não é que o Pimentinha apareceu no bid com a camisa do Sampaio Correia, mas foi só com a camisa do Sampaio Correia, porque o jogador tem contrato agora definitivo com o IAP. Ele apareceu, o IAP é detentor agora do passe do Pimentinha, então o Pimentinha assinou contrato em definitivo com o IAP. Mas e aí, Lécio, se o Sampaio quiser, aí o Sampaio tem que conversar com o Pimentinha e com o IAP, né? Para trazer, porque muitos torcedores disseram que o Pimentinha seria contratado de volta para ele. Eu não estranho que seria, não sei. Mas nesse momento ele apareceu no bid ontem da CBF com a camisa do Sampaio, mais registrado pelo IAP em contrato definitivo, tá? O Eloy também está no IAP, você sabe. O que mais aqui? Agora Sampaio Correia, Bolívia querido, o tricolor de São Pantaleão. Sampaio só entra em campo na segunda-feira. Professor José Augusto trabalhou bastante a equipe, continua trabalhando neste fim de semana, porque os jogadores que chegaram, ele está tentando dar o mínimo de entrosamento a esses jogadores, construindo as jogadas da forma que ele quer que o time jogue e espera que o time convença dentro de campo. Vamos deixar você com alguns lances aqui do Sampaio Correia. As últimas informações com o nosso repórter Afonso Diniz, dando essa canjinha para nós aqui de forma especial dentro do canal LCN. Fala aí, craque Afonso Diniz. O time do Sampaio Correia passa o fim de semana treinando. Jogo só na segunda-feira, início do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D, quando o tricolor recebe o Manauara nesta segunda-feira às 7h30 da noite. Enquanto isso, o técnico Zé Augusto vai começar a bater o martelo a respeito dessa formação titular. Ele já fez alguns prenúncios, observações, principalmente com os novos reforços, o Ian Felipe no ataque, o Talisca como segundo homem de meio campo, né, formando um segundo volante, às vezes com Pedro, às vezes com o Cavi. Sinalizou também as pontuações a respeito da utilização do Romarinho, né, seja no meio, seja também na ponta. E, claro, o Maurício também sendo utilizado. Mas, em termos de formação titular, hoje treinamento tático, né? Hoje à tarde, no CT José Carlos Macedo, na hora que a bola estiver rolando no Castelão,
tem o Sampaio no CT José Carlos Macieira, maravilha, com né? definição de formação titular. Dessas observações iniciais, o que a gente pode apontar é que Talisca e Ian Felipe, desses novos reforços, seriam os jogadores com maiores condições de titularidade, mais para o Talisca, como segundo volante. O Ian Felipe está disputando uma vaga com o Enzo, e a comissão técnica gosta bastante do futebol do Enzo, né? O Enzo agradou bastante no jogo passado, então talvez até possa existir a possibilidade de continuidade. Agora, o Ian Felipe foi contratado para ser camisa 9, é uma questão que o Zé Augusto vai decidir. O que a gente conseguiu apurar é que todos os jogadores estão bem fisicamente, chegaram, estão em ritmo de jogo, estão em ritmo de preparação e estão trabalhando firme. Na programação do Sampaio, além do treinamento de hoje à tarde, lá no CT José Carlos Macieira, mais um amanhã. Amanhã também à tarde. E aí os jogadores depois disso já vão entrar em regime de concentração. Os ingressos para a partida também já estão sendo comercializados. R$20 para o setor 4, R$50 para as cadeiras cobertas. O detalhe é que naquela promoção dos ingressos solidários, com mais 1 quilo de alimento não perecível. O duelo do Sampaio Corrêa na ida do mata-mata de número 1 do Campeonato Brasileiro da Série D acontece, portanto, nesta segunda-feira, às 7h30 no estádio Castelão. Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, As notícias André Penalva tricolores. quase fez o primeiro gol do Imperatriz. Nessa cobrança Obrigado, grande Afonso. Fala, craque, um abraço. Fala, meu amigo, meu Renan Rinaldi foi lá e bola. fez Beleza, essa muito defesa, obrigado aí pela salvando a participação, nosso equipe querido boliviana. Afonso Diniz. E aí trazendo Aos 37 minutos, bola na área do Sampaio pela esquerda e Carral acertou a cabeçada. Júnior Conceição defendeu. Imperatriz, né? Antes de terminar o primeiro tempo, o primeiro gol do Sampaio aos 44 minutos. Olha só que então jogada é isso, de Verdun torcida. pela Sampaio esquerda. preparado, treinando Avançou, nesse tirou fim da de semana, marcação não tem do folga, porque o Imperatriz jogo vai ser e na deu essa segunda-feira assistência contra pro o volante Manauara. Pedro Dias, que E finalizou já com deve estar estilo. desembarcando aqui Sampaio em São 1 a Luís do 0. Maranhão neste sábado para esse confronto de segunda-feira. No segundo tempo, o Sampaio ampliou o domínio e aos 12 minutos a equipe do Imperatriz tinha uma cobrança de escanteio. No Maranhão, acho que não, né? Mas no conseguiu Moco, avançar né? com mais Deve ser lá no perigo Paraná, e o Tricolor veio em contra-ataque pela esquerda com Matias Verdun, que deu o passe no momento certo para Alain Stens, que por sua vez e a Bolívia querida na área para das finalizar com quadras, precisão. o time do Sampaio 2 a Sampaio 0. vai entrar em campo ou em quadra. É bem logo ali do lado do Castelão, desse gigante que você viu no Complexo Esportivo, tem o Castelinho. É hoje às 7h30, depois de mandar 93-68, diante do adversário, do São José dos Campos. Sampaio hoje vai decidir. 1-1 é o confronto, numa melhor de 3, os playoffs estão acontecendo aí da Liga de Basquete Feminino. E o Sampaio então vai entrar na quadra hoje para buscar mais uma vez aí a sua performance diante das adversárias, que são valorosas, ganharam em casa, perderam o segundo confronto aqui no Castelão, torcida convidada para mais uma vez marcar presença, e aí é só sair do Castelão, que o jogo do Maranhão começa às 4h, e o jogo do Sampaio logo assim às 7h30, não é muito tempo de diferença não, o torcedor pode chegar, se acomodar e apoiar essas meninas aí para esse confronto diante do São José dos Campos, hoje 7h30, Sampaio define vaga, e se confirmar o triunfo hoje, vai ser mais uma vez finalista da Liga de Basquete Feminino, buscando o seu tetracampeonato. A melhor em quadra foi a Tainá, aí está a Tainá, ficou Tainá Silva, tem a Tainá Paixão, Tainá Silva, Tainá Paixão está logo aqui, ó. Tá logo bem abaixo dela aqui do ladinho quase. Então é isso, Sampaio Corrêa daqui a pouquinho em quadra, vamos torcer aí pelas meninas da Bolívia querida. E é isso, minha moçada, pode crer, daqui a pouquinho, 3h30 a nossa jornada esportiva começa. Sorte ao Maranhão Atlético Clube contra Tunaluso, sorte ao Sampaio Corrêa Basquete hoje contra o São José dos Campos. Grande abraço a todos, a gente se reencontra mais uma vez daqui a pouquinho, às 15h30, coloca na tua agenda com as emoções da Série D do Campeonato Brasileiro, o primeiro representante maranhense a entrar em campo, Maranhão Atlético e Tunaluso Brasileiro. Um abraço a todos, Deus abençoe, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para ser notificado dos conteúdos, compartilhe e deixe o seu like aqui para nós. Um abraço, tchau, tchau, até mais.